Olá, pessoal, para quem já me conhece, né? E para quem não me conhece, eu sou a Ana. O vídeo está sendo gravado aqui no Instagram, mas vai lá para o YouTube, para o nosso canal. Essa é a Jana. A Jana eu a conheci e a contactei através do TikTok por conta dos relatos dela, que eu achei bastante interessante trazer aqui para o nosso canal. A Jana, ela é uma brasileira. Ela foi casada com um cidadão italiano, assim como eu já falei, né? Eu sou casada com um cidadão português. A Jana foi casada com um cidadão italiano. E a Jana teve sérios problemas com esse casamento intercultural. Então, eu quis chamar a Jana. Agradeço muito, Jana. Muito obrigada por poder fazer parte aqui, por poder, né, trazer e abrir a sua voz e trazer a sua história, o seu relato, para que outras mulheres também tomem ciência de como é o mundo aqui na gringa, né? Porque tem as mulheres têm aquela ideia de que a gringa é perfeita, que tudo é perfeito. E a gente sabe que não é. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Jana. Eu vou evitar falar o máximo, porque a história dela é uma história bem, com um negócio bem nitroglicerina pura. Então, eu vou passar a Sim. palavra para ela e você pode se apresentar, Jana. Eu que te agradeço a oportunidade, né? E aí eu comecei a fazer meus vídeos no TikTok como um diário praticamente. Foi um período que eu tinha pego o Covid. E aí eu pensei, olha, foi uma forma de desabafar, sabe? Uma autoterapia. E aí acabei viralizando lá no TikTok e percebi que assim, daquela forma eu iria atingir mais pessoas, né? Eu já fazia um trabalho de formiguinha na Itália, porque assim, eu acabei entrando em grupos de Facebook, conhecendo várias mães, e eu passava a minha experiência e o meu conhecimento para várias pessoas que estavam lá, sobre tudo que aconteceu. E agora sim, eu acho que eu vou tentar explicar, né, do início, o que aconteceu comigo. O meu marido, ele é ítalo-brasileiro. Ele fala muito bem o português, ele é filho de uma brasileira, mas nasceu na Itália. Então, quando eu conheci, eu estava no Brasil, eu não estava em busca de um relacionamento, não estava em busca daquele famoso golpe, né? Porque, assim, atualmente está muito em moda o pessoal querer dar golpe em gringo, o famoso golpe. Vamos falar, um golpe benéfico, porque o pessoal quer sair de uma situação que está difícil aqui no Brasil e tem um sonho de uma vida ideal lá fora e que não existe. Ninguém tem noção que lá fora pode ser pior do que aqui no Brasil. Ninguém tem noção das leis que estão lá fora, né? É muito assim, o conto de fadas que as pessoas acabam relatando na internet. Ninguém gosta de falar de história triste. Então é difícil a gente acabar encontrando certas informações. Eu, Exatamente. como brasileira, depois de tudo que eu passei, eu só fui encontrar informações verdadeiras no auge do meu desespero. E eu encontrei informações mínimas. Quem me deu informação crucial foi uma marroquina. Não foi nem uma brasileira, nem uma italiana, que ela tinha passado por uma situação parecida com a minha, que o serviço social queria tirar a filha dela. Então, assim, o início do namoro foram mil maravilhas. Quando eu conheci o meu ex-marido, ele sempre foi muito carinhoso, ele era muito protetor, um pouco ciumento, mas nada assim muito exagerado. Óbvio que tinha as bandeiras vermelhas, mas eu era muito nova, eu só tinha 19 anos. Então, assim, eu não tinha me relacionado com tantas pessoas antes dele. Ele tinha 24 anos, mas eu considero que pelo fato dele morar numa grande cidade, que era Milão, uma cidade multicultural, ele já tinha uma outra cabeça muito à frente daquela que eu tinha. Ele tinha um vasto conhecimento, ele já era muito manipulador naquela época. Inclusive, assim, ele conquistou praticamente toda a minha família. E é quando a gente relaxa também. Quando tem a aprovação da família, a gente faz, olha, estou indo pelo caminho certo, pelo menos foi o que eu pensei. E ele era uma pessoa agradável. No Brasil, eu tive problemas com ele. Eu só fui ter problemas verdadeiros assim depois do casamento, depois do nascimento da minha filha. Ele era uma pessoa assim muito ciumenta com a filha da gente. Ele não aceitava muito bem a atenção que eu dava para ela e não dava para ele. E quando eu comecei a ver isso foi quando minha filha nasceu. Eu decidi amamentar exclusivamente a ela. Eu acordava de 2 em 2 horas. E aí ele pegou infecção na garganta e tinha que tomar antibiótico. Além de acordar de 2 em 2 horas, eu tinha que estar lembrando ele a cada 6 horas de tomar um antibiótico. Ali já era o início do abuso, sabe? Porque ele queria que eu cuidasse dele como se ele fosse um bebezinho. Depois,
eu sofri violência aqui no Brasil, eu não tive coragem de denunciar ele na delegacia da mulher. Eu fui para a delegacia da mulher, fui sozinha, porque quando a gente brigava em casa, a gente nunca teve muitas brigas, mas quando brigava e eu pensava na separação, a minha família dizia: olha, você tem uma filha, sua filha vai crescer sem pai, você vai separar dele, ele vai embora para a Itália e sua filha vai ficar aqui, vai crescer sem referência de pai. Vai querer o quê? Vai querer que sua filha cresça com outro homem dentro de casa, com um brasileiro violento. Eu escutei isso, um brasileiro violento. Ninguém tem nem noção de como os estrangeiros são machistas e violentos. Então, quando ele me agrediu fisicamente aqui no Brasil, eu fui na delegacia, mas o tratamento na delegacia, primeiro assim, que eu estava com muito medo de denunciar e acabar com a vida da minha filha, por todas as histórias que a gente escuta dos outros. O tratamento na delegacia também não foi dos melhores, né? Apesar que eu super defendo a Delegacia da Mulher e a Lei Maria da Penha, que eu acho que isso é a salvação. Não existe em lugar nenhum. Eu dou graças a Deus que isso existe aqui no Brasil, gente. Isso aqui é ouro. Existir Lei Maria da Penha e existir Delegacia da Mulher é ouro, porque o tratamento é completamente diferente. Apesar de eu não ter sido tratada como eu esperava, porque no Brasil a gente tem o costume de ser tratado de uma forma muito acolhedora. E lá na delegacia é tudo muito prático. E aí eu tive que ficar lá esperando. E eu esperando sozinha, eu via mulheres esfaqueadas, agredidas e com familiares do lado. E aquele tempo ia passando eu sozinha. Eu comecei a me pressionar e diminuindo a violência que eu tinha sofrido. E pensa assim, eu acho que não é tão grave assim. Não é o caso de fazer a denúncia. E aí eu saí da delegacia e eu só fui no ortopedista, porque ele tinha me machucado, ele tinha chutado as minhas costas. Eu estava com minha filha de 1 ano e meio no braço. E para proteger ela, eu me joguei quase embaixo do sofá, sabe? Coloquei ela entre o sofá e no meu colo. E dei as costas para ele. Então, no E aí, caso, chegou até a ter agressões físicas. O relacionamento de vocês chegou a um ponto dele isso. te agredir, mas você também agrediu ele ou ele te agredia e Não, você... não, eu não agredi ele. Ele me agrediu porque eu estava colocando minha filha para dormir na sala. Eu tinha descoberto uma traição dele, eu não queria dormir com ele. Então eu disse, eu vou colocar ela para dormir aqui no sofá comigo e a gente vai ficar por aqui. Ele não aceitou que eu tivesse dado aquela atenção para minha filha e tivesse rejeitado ele daquela forma. Ele já tem um trauma de rejeição que vem desde a infância. E aí isso desencadeou, ai meu Deus, Desencadeou. Desencadeou. desencadeou, é isso, um gatilho nele e assim, subiu uma raiva muito grande, ele me derrubou no chão, me puxou pelas pernas, eu estava deitada no sofá e começou a me bater. Para não machucar a filha da gente, eu protegi ela, o meu corpo entre o sofá e eu. E ele começou a chutar todas as minhas costas. E aí eu fui, cheguei aí no médico, o médico me falou que ele não poderia emitir nenhum laudo para mim, a não ser que fosse um laudo oficial, que teria que ser de uma perita da polícia, enfim, já que era um médico particular. Isso tudo na Itália. Não aqui no Brasil, isso foi no Brasil. Então, teve esse probleminha aí com a Delegacia da Mulher, que eu achei que eu teria esse acolhimento. O fato de eu estar sozinha, sem o apoio da minha família, contou muito para que eu não fizesse a denúncia. Eu voltei para casa, continuei sofrendo alguns tipos de violências psicológicas, tudo. E pasmem, eu liguei para o 180 e eu fui super bem atendida no 180, que é o número de violência para mulheres. Então, eu defendo muito as leis que têm a favor das mulheres que sofrem violência aqui no Brasil. Enfim, com o tempo foi esfriando, porque a gente entra naquele ciclo da violência, né? Violência, lua de mel e tudo se repete. Eu achei que estava tudo calmo. Ele acabou indo para a Itália primeiro para procurar um emprego. A situação aqui no Brasil começou a apertar muito e aí foi quando eu decidi dar essa oportunidade de ir para a Itália também. Porque a situação... Era isso que eu queria conseguir entender, porque lá no TikTok, quando eu comecei a ver os seus vídeos, você estava na Itália, o negócio esquentou mesmo lá na Itália, quer dizer, até onde eu vi lá no TikTok, né, no caso. Isso. O Nós ápice vamos da começar violência... agora
Uhum. O Exatamente, ápice lá. da violência no Brasil foi essa e que eu minimizei porque eu comparei a Entendi. minha dor com a dor de outras mulheres que eu vi na delegacia. Entendi. Então, meio que assim, botei pano quente, fora E toda foi, aquela construção que o pessoal faz na cabeça da gente, né? e E que foi aí é o embora. pai da tua filha, enfim, fui embora para a Itália. No início, estava tudo ok, ele estava bem, só que ele começou a se acomodar muito e foi quando eu comecei a ver o verdadeiro eu dele, porque lá ele conhecia muito bem as leis italianas, né? Ele viveu todos os 24 anos dele lá na Itália, ele sabia pouco do Brasil. Então, aqui no Brasil, ele não se expunha tanto àquele lado violento dele. Eu só fui descobrir aquele lado violento depois que eu já estava há anos com ele e acabei indo para a Itália. Então, assim, fora vários tradimentos, cárcere privado, ele não me deixava sair. Eu comecei a fazer aula de italiano, eu ia para a escola. No momento que minha filha também estava na escola, ele começava a me ameaçar, dizendo que se eu tivesse fora de casa me dedicando a uma outra atividade, ele poderia estar usando aquele tempo para estar com outra mulher. Entendeu? E ele me questionava o tempo inteiro: você veio aqui para quê? Para ficar comigo ou para ir trabalhar? Porque eu falava: eu quero aprender o italiano para trabalhar. E essa era uma das acusações que ele fazia para cima de mim. E eu me sentia muito culpada, porque tinha muito aquela história de uma mulher sábia, ele ficou lá. Então eu puxava muito o erro para mim. Eu achava: meu Deus, onde é que eu estou errando aqui nesse casamento? E a culpa não é sua, né? Não era sua, no Na caso. maioria das vezes não é, né? Mas é assim, quando você está dentro desse contexto, é tanta manipulação que você perde completamente o senso da realidade. Você não sabe mais é, ter senso crítico, né? O que é real, o que é que você tem que fazer, quais são os seus direitos. Você começa a normalizar a violência. E foi o que eu comecei a fazer. Eu normalizei a minha violência. E eu começava a achar que a errada era eu, porque ele sempre, como um bom narcisista, manipulavam a situação a dizer que a culpa era minha e a mãe dele apoiava ele nisso. Então, como tinha mais de uma pessoa que estava validando o comportamento dele, eu achava que a culpada era eu. Então, por exemplo, se eu quisesse ir num shopping ou quisesse passear num centro da cidade, eu só poderia ir com ele, porque ele dizia que eu era muito, por ser brasileira, era uma mulher atrativa. Ele falava que a Itália era um país muito violento, que as pessoas poderiam me pegar na rua e me estuprar, me Que violentar, não não sei, me é. roubar. E A gente como eu sabe não que ele não falava, é. então assim, como eu não falava italiano, eu ficava assim, se eu sair de casa e me acontecer alguma coisa, eu não vou saber chamar a polícia. E agora? Ele nunca teve interesse de me ensinar italiano, nem ensinar a filha da gente. Tanto que, assim, o meu primeiro contato com o italiano foi ensinando a minha filha a fazer tarefa de casa, né? Diana, eu queria te fazer uma pergunta para a gente continuar. A sua filha tem dupla nacionalidade, tem Tem. passaporte italiano? Ah, Ela certo. não tem passaporte italiano, mas ela tem dupla nacionalidade. Isso facilitou muito ela não ter o passaporte. O Isso passaporte dela é o passaporte brasileiro com aquela é o brasileiro. autorização da mãe e do pai poder sair com a criança. É isso que eu lembro que tu contou que tu foi para o Brasil com ela. Uhum. Então, esse é o passaporte da sua filha. Na verdade, a gente sempre colocou a autorização universal, que ela poderia sair com qualquer pessoa. Mas eu sempre tive em mente em não deixar o passaporte com ele. Eu sempre desconfiei dele, sabe? Tinha um clima ali que era estranho e eu nunca deixei o passaporte da minha filha na mão dele. Então eu Entendi. sempre pensei, se acontecer qualquer coisa, alguém da minha família vem aqui e busca a minha filha e leva embora. Entendi. Quando eu saí do Brasil, por isso que eu coloquei a autorização universal para ela. Ah, enfim, na Itália, depois, com toda essa situação, cárcere privado, que ele me proibia de aprender o italiano, me proibia de sair de casa, né? O máximo que eu fiz quando eu estava com ele foi trabalhar como faxineira na casa da mulher que alugou o nosso apartamento, na proprietária do nosso apartamento. E aí eu ganhava, tipo, 20 euros por dia no início, uma coisa bem exploração, sabe? É. E esse dinheiro ele pegava, ele dizia: eu preciso para gasolina. Eu trabalhava o dia inteiro passando roupa, limpando janela, limpando o chão, e ele ainda pegava esse dinheiro, dizendo: não, me ajuda, porque você já que está trabalhando, eu preciso complementar com gasolina. E aí ele usava esse dinheiro para botar gasolina no carro e sair com outras mulheres.
E ele trabalha de quê, Jana? Ele trabalhava de quê lá? O que que ele fazia? De segurança privada, de uma empresa privada. Né? Ele Quando tinha eu. um trabalho É, fixo, ele tinha o dinheiro todo mês, ele conseguia manter vocês, você, a criança, ele dava isso aí não era o problema, não era financeiro. O problema mesmo isso. era ele ser, né, narcisista, ele tem Uhum. esses problemas dele mesmo, é isso? Esses eram É, os problemas de vocês. isso. Eu tinha uma renda à parte, né, por motivos familiares. Eu nunca fui muito clara com ele em relação a essa renda e eu sempre guardava esse dinheiro, eu deixava à parte, porque como eu sofria violência aqui no Fez muito bem, Brasil, fez eu muito bem. escondia dele o meu dinheiro. Eu falei, esse cara, a qualquer momento que ele brigar, me bater, eu tenho que ir para um hotel, ou tenho que ir para algum Isso, lugar, fez muito me bem. respaldar. E ele realmente me deixou na mão, sem nada com a minha filha. Graças a Deus eu tinha essa poupança, porque eu nunca fui clara com ele em relação a dinheiro, né? Ajudava, mas esse dinheiro assim que eu tinha, a parte não era grande coisa, mas de pouquinho em pouquinho eu consegui juntar uma quantidade boa para poder sobreviver. E aí teve muitas traições, foi quando eu percebi que assim já tinha acabado o relacionamento, não é nem o relacionamento, o amor, né? O relacionamento eu acho que já tinha acabado quando minha filha nasceu e eu acabei virando mãe dele, porque ele queria que eu cuidasse dele como se ele fosse um bebezinho. Então, dali em diante, só desandou a situação. É, eu só me perdi agora na linha de raciocínio. Sobre De, a, quando tinha acabado o amor, né? Ele já tinha me feito de escrava lá na Itália, que eu vivia só para limpar a casa. Ele comprou um husky siberiano numa casa minúscula, colocou esse husky, destruiu a casa inteira. Eu passava o dia inteiro limpando casa, literalmente, lambendo a casa do quarto, banheiro, cozinha, tudo. Porque quando chegasse em casa, tinha que estar tudo impecável, tinha que ter a comida para ele comer. Ele chegou a um ponto assim de loucura que ele escondia lanche da nossa filha para ela não comer e não acabar o lanche rápido dela. E eu brigava com ele por causa disso. Eu disse, você tá louco esconder lanche de criança? Porque o que ele fazia? Ele gastava dinheiro com prostituta. O dinheiro dele era para diversão dele, não era mais ele, para manter o lar. ele não E usava aí, algum tipo de drogas para ele estar agindo dessa forma, sei lá, tipo assim que tu não, até porque quando você trabalha como segurança particular, você tem que fazer periodicamente exame Aham. toxicológico. Uhum. Assim, ele não usava droga, ele é uma pessoa complicada assim, Entendi. de nascença, não sei. Ele mesmo. Enfim, e aí o dinheiro dele começou a usar mais para diversão do que para investimento de casa. Eu contatei os familiares dele, pedi ajuda, mas assim, o pessoal sempre amenizou porque fora de casa ele parecia um homem muito responsável. Ele é uma pessoa muito sedutora, ele parece ser uma pessoa muito responsável. Mas o que ninguém via era que por trás dele, quem estava fazendo aquele, criando aquela imagem dele, dando suporte, era eu. E quem ajudava a manter a casa, a cuidar da nossa filha, a gestir até nossa situação econômica com pouco, era eu. Como ele viu que com pouco eu conseguia gestir tudo, ele ia restringindo cada vez mais o dinheiro. E aí ele arrumava algumas outras ocupações para não ficar dentro de casa. Tanto que teve Natal que eu passei sozinha lá na Itália, porque ele foi embora com o amante, entendeu? Ficou só eu e minha filha dentro de casa. E aí, assim, chegou num ponto que eu já não estava mais suportando, eu já não tinha mais ciúme dele, era um alívio para mim. Quando ele ia embora, que ele saía com as amantes, era bom para mim o fato dele não me procurar. Eu não sentia mais nenhum tipo de atração por ele, eu só sentia medo, eu queria ir embora. Teve agressão física na Itália também. Eu fui ameaçada de morte por uma das amantes dele, que era uma brasileira prostituta, né? Ele incitava o ódio em cima de mim, de outras pessoas, não só da mãe dele, né? Eu tinha problema com a mãe dele também. Ele sempre procurou colocar as pessoas contra mim para ele sair como herói da situação. Então, todas as pessoas que estavam no nosso círculo, ele tentava incitar o ódio contra mim. E aí, Típico de um essa, narcisista, né? Típico de um exatamente. narcisista, né? Sempre triangularização, assim que se fala? Esqueci agora. Enfim, é, eu recebi a ameaça de morte dessa menina, que era garota de programa, e eu fiquei desesperada, que eu não sabia o que fazer. Com a minha filha, eu fiquei com medo que ela sequestrasse minha filha, fizesse qualquer coisa. Graças a Deus não deu em nada, ela acabou voltando para o Brasil.
Depois eu consegui conversar com ela e eu descobri que ele acabou com a vida dela também. Ele tirou todo o dinheiro dela. Ele fazia ela gastar todo o dinheiro dela com ele. Meu Então, assim, Deus. ele gastava o dinheiro dele com outras mulheres e as mulheres que ele ia aprisionando na vida dele, ele gastava o dinheiro daquelas mulheres. E aí, assim, numa das vezes que essa menina me procurou para me ameaçar mais uma vez, eu disse: olha, calma, vamos conversar, porque eu sou vítima dele, eu sei que você é vítima dele. Se não fosse você, ia ser uma outra, porque ele coleciona vítimas. Ele é um predador. E aí foi quando ela baixou a arma e ela me contou tudo que ele tinha feito com ela, a lavagem cerebral que ele fazia com ela, porque ele contava para ela assim sobre mim, falava coisas horríveis, que eu ia atrás dela, que eu ia mandar a polícia bater nela, que eu tinha contato na Itália, que eu tinha contato com máfia, tudo isso. E ela, aterrorizada, acabou me ameaçando. E eu sem saber de nada, né? Enfim, depois ele trocou por outras amantes. E aí eu disse: olha, chega, eu não aguento mais essa vida, eu quero voltar para casa. Eu não vou precisar, não preciso de você para nada. Só me deixe embora. Nesse tempo, o passaporte da minha filha brasileira já tinha vencido. E eu pedindo para ele para fazer o passaporte, ele não quis fazer. Ele falava: eu não tenho dinheiro. Eu disse: tá, mas eu tenho dinheiro. Vamos lá, vamos fazer o passaporte. E ele sempre arrumava uma desculpa para que eu não pudesse fazer o passaporte da nossa filha. Enfim, sem autorização dele não se faz, né? Com dinheiro, tudo, enfim. Não faz. E aí eu disse: ó, vamos separar então. Sai de casa, vamos separar, porque eu não quero mais viver com você. E ele começou a me provocar mais ainda, tipo, sair com outras mulheres e passar essas mulheres na minha cara, só que para mim não fazia diferença. Eu estava feliz que ele tivesse com outras mulheres mesmo, porque eu sentia nojo dele. E quando ele percebeu que não tinha mais essa preocupação em manter um relacionamento, ele tentou me abusar sexualmente, né? Estupro marital. E aí, por sorte, nesse dia, minha mãe estava em casa. E aí eu disse: se você tentar mais alguma coisa, porque ele me prendeu, ele me imobilizou para me estuprar, eu disse: eu vou gritar para minha mãe chamar a polícia. Aí foi quando ele me soltou. Depois disso, que a minha mãe foi embora, eu não quis dar tanta preocupação assim para ela, eu não quis envolver ela nisso. Até porque a minha mãe, pelo fato de frequentar muito a igreja, ela não aceitava o fato da separação. Quando ela foi embora foi quando eu procurei o advogado. Me desculpa, antes disso teve o caso da arma, né, que eu comentei lá no Inclusive, eu outro vi vídeo. hoje. Isso, né, que eu insisti na separação e ele me falou que só ia separar de mim se um dos dois estivesse mortos. Meu Deus, Ele estava armado na hora, ele pegou a arma, sacou, apontou para mim a arma e ele disse que ia me matar. E aí, no auge do desespero, eu peguei a cachorrinha da gente e botei no braço e vi o meu celular do lado. Foi quando eu consegui registrar. Então, eu abraçada com a cachorrinha assim, eu botei o celular na frente, para ele não perceber que eu estava gravando. E aí, é a continuidade daquele vídeo, né? E uma das partes que eu pego é que ele ainda mostra que a arma tá com munição, quando ele bate na arma. Ele perigo. fala: você quer? Você quer? E aí ele aponta para mim, depois ele aponta para ele e fala, começa a simular um suicídio, como se ele fosse se matar. Ele tranca a porta, tranca a janela. Eu ainda não sabia falar italiano completamente ali. E eu dizia: olha, eu vou gritar, pensa na nossa filha, eu vou chamar a polícia. Eu entrei assim num estado de choque e de frieza. Eu fiquei com medo de soltar o cachorrinho, o cachorro morder ele Meu e ele Deus. disparar. Eu fiquei com medo de ter uma reação brusca, de gritar muito e ele disparar a arma em cima de mim. Fiquei com medo de qualquer coisa. Então, assim, eu fiquei imóvel no sofá, só com a voz assim um pouco mais dura e falando: desliga isso. Eu nem conseguia dizer solta essa arma. A única palavra que veio na minha cabeça que eu lembro foi: desliga isso. Para, eu vou chamar a polícia. Mas aí depois ele, não sei por que ele soltou a pistola, eu sei que ele soltou. E assim, eu permaneci frio. Eu disse: cara, eu vou ter que dar um jeito de sair daqui. Eu não sei como. E a Então, filha? A filha de você estava aonde olha, gente, nesse momento? nesse momento eu estava na escola. Ai, Graças a então. Deus a minha filha estava na escola.
porque eu não consigo imaginar o trauma que seria na cabeça dela. Viu uma Ela coisa tem noção do que aconteceu, ela sabe do que aconteceu entre a gente, mas ela não tem noção da gravidade, né? Ela é muito pequenininha para entender. E depois disso, eu percebi que eu não poderia contar com a ajuda da polícia. Eu não sabia o que fazer. Eu fiz um print screen do vídeo dele manipulando a arma e mandei para um colega dele de trabalho através do Facebook. Encontrei esse colega no Facebook, eu disse, olha, por favor, coloca ele na psicóloga da empresa, porque eu tô com medo do que possa acontecer comigo e do que possa acontecer com a nossa filha. E aí o amigo dele de trabalho perguntou o que tinha acontecido, tudo isso usando o Google Tradutor, né? Que eu não sabia escrever em italiano ainda. Eu disse, olha, ele perdeu a cabeça porque eu pedi a separação, eu preciso arrumar um emprego, eu não estou me sentindo segura com a minha filha dentro de casa com ele. Ele não guarda bem a pistola, ele deixava a pistola jogada em qualquer lugar, completamente irresponsável. E aí o amigo dele parou de me responder. E num dia eu estava preparando a janta e ele foi pegar nossa filha na escola, chegaram 5 policiais em casa. E aí ainda não tinha assimilado que tinha sido o pedido que eu tinha feito para o amigo. O amigo tinha denunciado ele para a polícia. E depois disso, quando ele chegou em casa com a nossa filha, a polícia estava lá esperando, a polícia chamou ele, fez uma vistoria na casa, viu que a arma estava guardada de modo inadequado, imediatamente levaram ele para a delegacia para que ele pudesse dar um depoimento e explicar o que estava acontecendo. Até então, a polícia não tinha o vídeo, só tinha a foto do vídeo. E aí ele passou umas horas fora de casa, quando voltou com os policiais, a polícia mandou ele pegar as roupas dele e tirar ele de casa. Eu achava que eu ia estar protegida naquele momento. Eu fiz, nossa, funciona aqui. Você faz uma denúncia, a polícia vai lá e tira ele de casa, né? Como não foi um flagrante, isso eu descobri depois, né? Eu não fui tirada de casa. Pelo fato dele ser policial, entre aspas, né? Trabalhar com segurança, ele que teve que ser retirado. Mas em uma outra situação, quem sai da casa é a mulher. A polícia tira a mulher da casa. E leva para Então, onde? E leva para leva uma essa casa mulher de para acolhimento. Leva para uma casa de acolhimento, onde onde? nessa casa tem tipo um orfanato, um grande orfanato, é uma mansão. Nessa casa ficam várias mulheres que foram vítimas de violência de vários países, ou crianças que sofreram abuso. É uma casa assim, você sai de um lar abusivo e vai para outro local completamente abusivo. É uma casa cheia de regras, você não tem comunicação com o externo, você tem limitação para usar o celular, você tem horário para comer, então é tudo muito limitado. Eu acho que essa foi uma das minhas sortes, não ter ido para uma casa de acolhimento, mas tentaram me levar. Não fui. Quando ele saiu de casa, a partir daquele momento, ele largou mão de tudo, da minha filha, da gente, não quis se responsabilizar financeiramente de nada. Ele ligou para o proprietário da nossa casa para cancelar o contrato de aluguel, para que a gente pudesse, que a gente ficasse na rua. E eu, sem passaporte da minha filha, eu não sabia o que ia acontecer com ela naquela situação. Meu Por Deus. como eu trabalhei na casa da proprietária que tinha alugado o apartamento, eu consegui conversar com ela para me manter lá. E aí eu fui no grupo de brasileiros em Milão, pedi ajuda para o pessoal para que me encontrasse um advogado que falasse português e pudesse me auxiliar. Então, uma das pessoas desse grupo me auxiliou, que dizia até que participava de uma ONG, essa mulher, me aconselhou um advogado que, no final das contas, eu descobri que não era advogado. Ele não passou nem na OAB aqui no Brasil, ele cursou direito, não tem OAB nem no Brasil, e se falava que era advogado na Itália. E eu só fui descobrir que ele não era advogado no dia da minha audiência, porque ele não foi. Eu acabei sendo representado por outra pessoa, por um outro advogado. E assim, o advogado não falava português, o outro advogado. Como os papéis estavam todos em italiano, eu assinei o contrato com ele sem saber o que eu estava escrevendo. Então, assim, ele me trouxe um contrato para ser representada por outro advogado e eu não sabia o que eu estava assinando lá. Eu fui Que louco. confiando. E aí depois eu comecei a questionar e pressionar esse advogado brasileiro,
que não é advogado, é um tradutor jurado. Inclusive, o nome dele está na lista do consulado, lá não sei se eu posso estar falando isso. Cheguei a denunciar ele para o consulado, mas assim, como não dá nada. Enfim, comecei a pressionar ele para que ele me explicasse o que ele fez comigo. Ele viu que assim eu estava muito enfurecida e ele disse: olha, a gente vai resolver isso na segunda-feira. Isso era uma quinta. Ele sumiu. Quando foi na segunda-feira, me chegou uma carta com a renúncia do advogado. Ele me deixou na mão. Quando ele recebeu a confirmação que eu tinha recebido a carta, ele me mandou uma mensagem dizendo que só iria entregar a minha documentação se eu pagasse 350 euros para ele. E aí eu falei: olha, eu só vou te pagar pelo teu serviço, 300, que era a mais, né? Para pegar minha documentação de volta, se você me der a nota fiscal. Então, como ele fazia tudo, em italiano se fala in nero, mas é assim, sem nota fiscal, eu poderia denunciar ele, ele ia preso, porque na Itália tem a guarda de finança. E é um crime terrível na Itália a evasão fiscal. As pessoas vão presas de verdade por não pagar imposto. Ele Aqui não dá ficou com nada. medo. Aqui, Em ó, Portugal então, não dá em nada. Nossa, na Itália muita gente vai presa se sonegar imposto. Muita gente. Como ele ficou com medo disso, ele na mandou teoria, uma amiga, na ele prática. mandou uma amiga dele me devolver a minha documentação e sumiu do mapa. Aí lá vai eu na saga, encontrei uma outra advogada, mas o estrago já tinha sido feito, porque na primeira audiência, inclusive eu tinha pedido para a juíza autorizar o passaporte da minha filha. Ela disse que não tinha competência de emitir um passaporte para minha filha. Só que tudo isso você já entra no sistema do serviço social, quando a juíza nega o passaporte, porque ela quer te prender ali no país. Porque tu está sendo sinalizada. Aqui em Portugal a gente fala ser sinalizado, né? Que você é sinalizado, você está sendo. Eles estão de olho em você, não é isso? Na verdade, assim, não seria o fato de estar de olho em mim, mas é o fato que eles já estão querendo me empurrar para um sistema para colocar minha filha para adoção. Esse é o início de tudo. Quando ela não permite que a minha filha volte para o país de residência dela, que eu Isso. demonstrei, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho renda no Brasil, eu tenho como me sustentar lá, e a juíza não autoriza, sabendo que eu estou numa situação precária na Itália, é porque ali ela já está querendo me incluir no sistema de adoção da Itália. Tirar a E criança de você. É eu isso? não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo naquele momento. Gente, olha, é pano para manga, é muita história. Eu não sei se vai dar tempo da gente ir até o fim, não. Pode, Mas, continua. é. Então, assim, ela me negou o passaporte, eu troquei de advogado e ela solicitou o serviço social para fazer uma investigação para saber quem está certo e quem está errado no caso da nossa separação, visto que tinha uma menor no meio. Até ali, tudo bem, tudo normal para mim. Porque o que é o serviço social na Itália? O serviço social são os olhos do juiz. Você não adianta você chegar lá com sua defesa, o marido chegar com a outra defesa e a juíza vai tirar a conclusão. Ela manda o serviço social investigar para saber o que é certo e o que é errado. Aparentemente correto e normal isso aí. Aí eu fui, comecei a ser investigada pelo serviço social, psicóloga, psiquiatra, neurologista, tem toda uma bancada que vai analisar você e o seu comportamento. Né? Tem uma educadora que foi na minha casa, educadora, psicóloga, serviço social, foi na minha casa fazer uma varredura na minha casa para saber se era uma casa adequada para minha filha. Constataram que era uma casa adequada. A minha avaliação como uma genitora foi positiva naquele momento. Só disseram que eu tinha um estresse pós-traumático, mas que eu era capaz Que de era cuidar da óbvio, minha né? A filha. situação, que era óbvio, Isso. bastante óbvio na situação em que você estava. Uhum. Então, assim, minha filha permaneceu comigo naquele momento. Não colocaram ela para adoção imediata porque eu não oferecia risco para ela. Mas ele foi visto como um mau pai, um mau marido naquele momento. Ele foi avaliado como uma pessoa impulsiva, foi avaliado como um pouco paranoico também, um pouco de assim. Ele estava muito obcecado em cima de mim quando ele foi fazer a entrevista dele com a bancada.
E aí, num dos laudos, eu teria que pegar todo esse laudo, porque faz muito tempo. Saiu que ele tinha tendência a paranoia, que Suicida? ele não era adequado para estar com a criança. Não saiu esse de suicida, que ele era uma pessoa muito ansiosa, enfim, tinha umas coisas lá, e impulsiva. Ele era capaz de atender a necessidade básica da minha filha até um certo ponto, mas que depois não. Então, consideraram ele uma pessoa não, Incapaz. não confiável. Ah, Aí, a tá. partir daquele momento, delegaram a um espaço neutro, que é uma outra educadora que iria avaliar os encontros dele com a nossa filha. E, cara, eu fiquei muito aliviada. Aqui no Brasil, eu trabalhei na UPA com serviço social e eu achava que seria como no Brasil, né? Porque geralmente, assim, tudo que é feito no Brasil é espelhado de coisas que vêm de fora. Mas- Então, eu achava, cara, eu vou ter o apoio do serviço social aqui, eu vou estar de boa. Eu não sou nenhuma drogada, eu não sou uma bêbada, sim, não tinha nada que fosse contra mim. Eu não sou um exemplo para minha filha. Fui avaliada bem, então acho que esse é o caminho. E aí, durante o percurso, o que é que o serviço social faz? Ele solicita um encontro de casal. Nesse encontro de casal, eles fazem perguntas das nossas defesas. Eles estão com o papel do advogado, colocam em cima da mesa o que fala o meu advogado e o que fala o advogado dele. E tem todo um jogo psicológico nisso para saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. E eles, assim, eles colocam palavras na sua boca. Nesse momento, eu comecei a perceber que elas estavam muito contra ele. E eu fiquei mais relaxada com elas. Eu disse, olha, eu estou percebendo que elas são neutras. Que por mais que eu seja brasileira, elas estão vendo que ele é o errado da situação. Mas, na verdade, elas fazem isso porque ele, naquele núcleo, era o mais forte por ser italiano. Você está conseguindo acompanhar isso. E pelo fato dele ser italiano, ele tem vantagem no tribunal. Então elas tinham que assim tirar a credibilidade dele perante a juíza. E aí o que é que ele fazia? Ele me acusava de várias coisas que ele não tinha como provar. Eu tinha prova contra tudo que ele fez e o serviço social tirou ele da jogada. Ele via nossa filha obrigatoriamente no espaço neutro como todo irresponsável, não fazia nenhuma ligação, não pagava pensão, enfim, e nada acontecia. Isso foi um dos motivos que eu briguei muito com o serviço social lá, é porque eles exigiam muito de mim e não exigiam nada dele, nem o mínimo que é pagar pensão. E nesse tempo, é, a gente entrou no período da Covid, que eu acho que foi que me salvou também, que eles suspenderam as adoções, para não ter a contaminação de crianças e familiares. Eu acho que foi por isso que tanto tempo eu fiquei com a minha filha. Depois elas começaram a alegar que eu era uma mãe deprimida e que eu tinha que fazer terapia para continuar com a minha filha, senão eu ia estar colocando a saúde mental dela em risco. Eu disse, tudo bem, vamos lá fazer terapia. Comecei a fazer a terapia com a psicóloga e com a psiquiatra. A psiquiatra ela me passou doses cavalares de remédio que eu não estava suportando, meu corpo não suportava. Eu vomitava o tempo inteiro, eu tomava remédio e eu vomitava muito. E aí a psiquiatra começou a dizer, você tem que tomar antes de dormir o remédio, porque aí você não vai sentir enjoo, não vai vomitar, você não vai sentir dor de cabeça, não vai sentir sonolência. Eu disse, tá, tudo bem. Muito Rivotril ela me passou também. E aí eu disse, eu não vou mais tomar isso, porque assim, eu tô ficando demente. Eu estava um zumbi, eu realmente estava uma pessoa demente e estava impedindo a minha capacidade de cuidar da minha filha. Tinha dia que eu não conseguia me levantar da cama, de tão drogada que eu estava de medicamento, não conseguia levar ela para a escola, e eu ficava com medo que as professoras me denunciassem. Eu disse, vou parar a medicação. Em contrapartida, eu estava fazendo a terapia com a psicóloga, e eu conversava muito de como gestir a vida da minha filha com ela. E ela levava tudo isso para o serviço social. Eu não sabia que a minha consulta estava sendo para o serviço social. Em vez de ser tratada, eu estava sendo investigada. Meus pensamentos estavam sendo investigados e repassados para o serviço social. Graças a Deus, eu acho que eu nunca comentei uma coisa, nada muito grave para a psicóloga, do ponto deles retirarem imediatamente a minha filha. Mas se eu tivesse relatado, pelo menos, algum pensamento de suicídio, eles teriam tirado a minha filha.
Ô, Jana, assim, tu me falando isso, eu não quis eu quis te parar um Uhum. pouquinho agora para a gente tentar aqui entrar aqui num contexto. Inclusive, eu nem posso falar muito porque eu tô com pneumonia, mas eu queria muito fazer essa Nossa, eu tô com pneumonia, porque tá chovendo muito. Se eu tossir, então me perdoem. tudo bem. Será que me veio aqui isso aqui, eu não sei se tu vai pensar a mesma coisa. Será que ele sei lá, se essa quantidade de medicamentos não era para te deixar mais, sei lá, meio que. Louca. Isso não Eles, tinha um meio sim, que. Tu tá entendendo aí o meu ponto de vista? Será se isso não era. Tipo, você falou que eles colocaram, né, psicólogos, fizeram todo um arsenal de profissionais, eles te entregaram um arsenal de profissionais para que esses profissionais pudessem te avaliar. Mas será se uhum. essa quantidade de medicamentos não era para te meio que te deixar meio que maluca e aí eles entrarem com tudo e vou falar aqui no linguajar, te fuderem, desculpa, né? Para Sim, tomar a uhum. menina. Desculpa, gente, aí, mas é. Sim. Isso é uma prática muito comum lá na Itália. Não aconteceu só comigo, aconteceu Eu com outras pensei mães que eu conheço também. que foi muito E estranho, né? Muito estranho. Muito uma das estranho. coisas que aconteceu comigo foi que quando eu parei a medicação e eu voltei para psiquiatra, eu comecei Assim, a dizer que eu estava bem, que eu estava aceitando, que meu corpo já estava aceitando o medicamento e que eu estava me sentindo com mais energia. Ela olhou para mim e fez assim: nós, psiquiatras, sabemos quando o cliente não está tomando medicamento. Você está muito lúcida para uma pessoa que toma um medicamento. Foi eles ali que queriam me deu o estalo. ó. Ela usou a palavra errada, porque quando ela disse, você está muito lúcida, eu disse, essa mulher está querendo me enlouquecer. Exatamente. Aí eu disse, eu tenho que arrumar uma desculpa para escapar daqui. Aí eu liguei para o serviço social, eu disse que eu tinha arrumado um emprego e que esse emprego exigia muito de mim, visto que o pai da minha filha não estava pagando a pensão, eu precisava focar completamente no meu trabalho e que meu trabalho não me permitia ir para psicóloga e psiquiatra nos horários que elas tinham disponíveis. E aí foi quando eu deixei de ir para psicóloga e psiquiatra. Uma coisa importante que eu tenho que dizer é que a minha psicóloga, ela colocava o tempo inteiro na minha cabeça que eu tinha que aceitar uma outra família para minha filha, pelo fato de ser mãe solo. Ela Mas dizia, mesmo. falava, Mas, você é muito sozinha, você vai ter que aceitar uma outra família para sua filha. É uma família de acolhimento, vai acolher a sua filha no momento que Deus você me livre. Deus te no, livre. no momento que você estiver trabalhando, a sua filha vai poder estar com a outra família. O que é que eles queriam fazer? Elas queriam fazer o desmame da minha filha, porque se Deus chama família de apoio. Pegaria minha filha durante o final de semana ou assim, durante a semana fazia tarefa com a minha filha para inserindo fazer a o minha aos poucos. Eu tô entendendo. para que ela começasse a se acostumar num outro contexto para botar minha filha em adoção definitiva. Não é que eles armam bem o terreno. E eu não aceitei essa família de apoio, mas eu falava para a psicóloga, eu acho uma ótima ideia. Eu disse, não, eu sou muito sozinha aqui, eu preciso de rede de apoio, eu não tenho. O meu marido não me oferece rede de apoio, a família dele sumiu, eu não tenho, eu vou aceitar sim. Mas aí eu já ia pensando em outras maneiras do que fazer, trazer alguém do Brasil para minha casa na Itália, para me ajudar. Coloquei babá brasileira na minha casa, gente que estava assim, precisando tirar a cidadania. O que é que eu fiz? Tá precisando tirar a cidadania? Eu te dou a residência, te coloco na minha casa e você olha a minha filha enquanto precisa trabalhar. E quem Entende? Para estava ter uma rede de arcando? apoio. Você estava arcando com aquele dinheiro que você tinha antes, que você tinha falado. Você falou que você tinha uma pequena reserva. E quando Aquela você. reserva, a reserva serviu no início, quando ele me deixou sem nada. No Mas primeiro ano, no primeiro ano ele pagou a pensão. No segundo ano, que foi logo quando um pouco antes da pandemia, ele cortou a pensão. Ele reduziu o primeiro mês, segundo mês reduziu, mas ainda no terceiro já não deu mais nada em diante. E aí eu fui com o meu trabalho, eu fui seguindo adiante. Eu disse, ó, ok, vou sustentando a minha filha aqui, do meu jeito, tal. Mas eu nunca deixei faltar nada para ela. E isso era uma coisa que contava. Minha filha era vestida bem, comia bem, fazia todas as tarefas alimentares, ela tinha momentos de lazer, eu levava em circo, levava em museu, levava em parquinho, aniversários de amigos.
E isso é uma coisa que é avaliada pelo serviço social também. Só que para eles diziam que eu estava muito sobrecarregada e que não era suficiente para minha filha, que minha filha se sentia abandonada. E era esse um dos motivos que eles falavam: sua filha precisa de uma família de apoio para que você possa respirar, para que você possa prosperar aqui na Itália, porque você é tão sobrecarregada, você não vai conseguir dar um futuro bom para sua filha. E eu disse: então me deixa eu voltar para o meu país, que lá eu tenho rede de apoio, conta com a minha família no Brasil, né? E aí eles diziam: não, a gente não pode, porque no Brasil a gente não vai ter o controle sobre a criança, a gente não vai saber se a criança vai estar tão bem. Na pandemia, o serviço social me deixou completamente na mão, porque como não poderiam retirar nenhuma criança, eles não me deram nenhum tipo de auxílio, eles sumiram, e consegui levar adiante com o apoio que a Itália deu, né, para as pessoas que estavam em casa. Tinha uma espécie de Bolsa Família para quem ficava em casa. Então, isso ajudou bastante durante a pandemia. Sobre a psicóloga que eu falei da Casa Família, porque é tanta coisa, mulher. Eu tenho que pegar a linha do Pronto. tempo. O que é que eu quero? Agora eu quero chegar na parte que foi o que me fez. Acho que foi o teu primeiro vídeo, foi o que me. Eu digo, eu tenho que falar com essa mulher, eu preciso levar ela para o canal. Vai chegar um momento em que tu já não suportava mais essa situação e tu pensou em tirar a menina, e é essa parte agora que a gente tem que ir, porque eu sei que tu arriscou muito. Eu não quero que isso sirva de exemplo para que outras mulheres arrisquem, Deus o livre, e que dê errado, né? Mas eu quero que você conte. A gente já falou sobre ele, sobre as coisas que ele fez e tal. Eu quero aquela parte que foi tipo aquele filme, né? Eu não sei se tu já assistiu o filme, é Nunca Sem Minha Filha. Tu já viu aquele Eu acho que filme eu que é um sei qual filme é nunca, já. que é emocionante. Então, assim, vai chegar aquela parte que foi exatamente o que eu vi lá no TikTok, que tu disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não sair daqui com a minha filha, eu vou perder a minha filha. E aí foi quando tu deu aquela ideia e conte aí que é o que eu quero que você conte. O ápice de tudo isso que eu vi que realmente a minha filha iria para adoção foi quando o serviço social começou a emitir laudos falsos contra mim, como se eu fosse uma mãe muito negativa na vida da minha filha. E aí a juíza botou uma curadora para defender a minha filha sem necessidade alguma, porque naquele momento ali eu já estava revertendo a situação, eu já não estava mais indo contra o meu ex-marido. Mas ele não quer pagar pensão, não vou reclamar mais, que ele não está pagando pensão. Eu fiquei calada, eu disse: olha, se está tudo indo bem na vida da minha filha, eu vou levar adiante, não vou mais bater de frente com ele, eu só quero a separação agora. E comecei a falar bem, eu disse: olha, ele era um bom pai, ele era um pai presente. Eu acho que apesar dos conflitos da gente, mas quando entrou a curadora, que a juíza colocou, que assim, eles não estavam conseguindo encontrar defeito em mim para tirar minha filha, porque uma coisa que pesou, gente, eu vou ser bem clara. A minha filha, ela era, além de ser muito bem cuidada, eu tinha as professoras dela do meu lado. Então, assim, ela tinha notas boas na escola, ela não faltava à escola, ela era muito participativa, então ela ia vestida bem. A educadora, quando ia na minha casa, porque assim, eles colocaram uma educadora que ia toda semana na minha casa. Até meu armário era controlado. Armário de roupa, tá? Ela abria meu guarda-roupa para ver se tinha roupa suficiente da estação para minha filha. Para saber se minha filha tinha casaco de frio, se tinha roupa para inverno, para verão, primavera, se tinha meia, se tinha tudo. Se minha toalha era separada da minha filha. Esses mínimos detalhes ela via. Ela abria o armário da cozinha para saber qual era a nossa dieta, para saber o que é que a gente comia. E uma coisa que eu tinha visto através de outra mãe, que uma mãe na Inglaterra perdeu o filho porque tinha dado mingau de maisena para o filho. Então eu enchia o meu armário só de comida italiana. Eu não colocava nada brasileiro na minha geladeira. E aí eu fui avaliada positivamente por essa educadora. E como eles não estavam encontrando nenhuma brecha para retirar a minha filha, começaram a dizer que eu estava muito estável, começaram a emitir provas falsas contra mim, né? O serviço social começou a dizer que a minha instabilidade psicológica iria interferir na vida da minha filha. Usaram o argumento do meu ex-marido, que eu queria sequestrar minha filha, porque ele usou minha filha como instrumento de tortura. Ele não queria permitir que eu voltasse com ela para o Brasil,
Então, o serviço social começou a dizer que eu tinha tendência a fugir com a criança. Aí foi quando a educadora disse, olha, essa criança aqui, ela não vai estar protegida no Brasil, a gente tem que manter ela na Itália, então a gente vai ter que colocar uma proibição para que a mãe não tire ela da Itália. Então, a curadora, na primeira audiência, pediu isso para a juíza e a advogada do meu marido também. Ela fez isso. E isso foi uma sacanagem, porque nesse momento ele já não estava pedindo a retirada da documentação dela, mas a advogada dele piorou a nossa situação para prolongar o caso e ela ganhar mais dinheiro. Isso é uma prática muito comum entre os advogados lá fora. E aí, quando eu recebi a sentença da juíza, que tinha a proibição de retirada da minha filha da Itália, a polícia bateu na minha casa, pedindo para que eu fosse lá na delegacia com toda a minha documentação e documentação da minha filha. Eu disse, deve ser uma prática normal. Quando eu cheguei lá, eles retiraram toda a documentação italiana da minha filha e me perguntaram se eu tinha qualquer documento brasileiro dela aqui. Lá, no caso. E aí eu disse que não. Eu disse, não, eu só tenho documentação italiana dela. Documento brasileiro ficou tudo no Brasil. Me fizeram assinar um documento e eu voltei para casa. Isso foi no Natal, de 24 de dezembro. Eu disse, ferrou. E agora? Aí eu liguei para o pai dela imediatamente e disse, olha, a gente vai ter que fazer o passaporte. Eu tive que fazer uma pressão, ele ficou meio assim. Eu disse, vamos fazer o passaporte imediato dela, porque qualquer coisa que acontecer, eu vou ter que fugir daqui com ela. Disse, E olha, ele aceitou? E ele aceitou? mais ou menos. Eu tive que pressionar muito ele, porque eu disse, olha, se levarem minha filha, eu não vou ter mais nada a perder. Se você acha que eu já estou fazendo um inferno da sua vida aqui, eu vou fazer mais ainda. Porque eu já perdi tudo. Eu, sem ela, eu vou estar livre para infernizar a tua vida, nem que eu vá até o inferno. E aí ele ficou com medo do que eu pudesse fazer com ele, visto que ele já estava num outro relacionamento, já estava vivendo junto com essa pessoa. Ele sabe que eu sou muito impulsiva, assim, meio terrorista, né? Na hora de brigar. E aí ele fez, não, tudo bem, eu vou dar o passaporte para você. Mas eu não tenho condições de pagar a pensão. Eu disse, não tem problema, só faça o passaporte. E aí ele foi comigo no consulado, a gente fez o passaporte, liberou o passaporte brasileiro dela e a gente não contou nada para a juíza. Aí teve uma outra audiência que a curadora pediu para reforçar a proibição de sair da minha filha da Itália. Eu não entendi porque ela pediu mais uma vez. E pediu a adoção imediata da minha filha. Do nada, ela pediu assim, eu quero a adoção imediata, não quero nem família de apoio. Ela não quis fazer a transição da minha filha de adoção. E aí eu fiquei com muito medo, comecei a pesquisar, mas na audiência ela me falou uma coisa muito específica, que foi ali que eu pensei, que eu disse, ah, eu posso fugir. Ela virou para mim e fez assim, a criança não tem passaporte brasileiro, né? Aí eu disse, não. Eu já tinha feito o passaporte. Aí eu disse, não, não tem. E aí acabou a audiência, a gente não recebe a sentença na hora, recebe dias depois. E eu disse, essa é a deixa que eu tenho para fugir. Porque se ela está preocupada que minha filha tem um passaporte brasileiro, é porque eu posso fugir com um passaporte brasileiro, sem o passaporte italiano. Eu nunca nem fiz o passaporte italiano da minha filha. E a curadora era tão mal instruída, ela tinha estudado tão mal o meu caso, que ela não sabia que minha filha não tinha o passaporte italiano. Os documentos que foram retirados da minha filha foi a carta de identidade dela, que serve para você migrar por toda a Europa, que é aquela carteira que tem autorização não é internacional, né? É internacional, isso mesmo. Então, eu disse, essa é a oportunidade. Só que eu não queria dar a deixa para o serviço social descobrir logo de cara que eu estava fugindo com a minha filha. Então, como estava perto do verão, eu comecei a dar trabalho para o serviço social. Eu nunca fui de procurar eles. Aí eu comecei a mandar e-mail. Disse, olha, minha mãe está vindo para cá, minha mãe vai morar aqui na Itália comigo. Eu preciso que vocês me ajudem a fazer a carta convite para minha mãe. Aí eu mandava outro e-mail, olha, minha mãe está chegando aqui, eu preciso que vocês me ajudem a tirar como é que se fala? A documentação de permissão para ela residir mais de 3 meses aqui na Itália. Porque estava chegando o verão, e quando chega o verão, você sabe que o pessoal enlouquece para viajar e não quer trabalho. Então, eu comecei a dar muito trabalho para elas, para que elas enchessem o saco de mim e dizer, ah, não, vamos deixar ela para lá. Eu comecei a arrumar muita desculpa, eu disse, olha, tem que abrir uma conta no banco para minha mãe aqui na Itália,
para ganhar tempo. Sei que perto de junho já estava perto das férias escolares de verão. Eu já estava meio que assim, vou, não vou, já tinha procurado vários advogados. E eu tinha falado com um amigo meu que já tinha dito, olha, você vai embora. Deixa eu só tentar lembrar aqui a linha do tempo do que aconteceu comigo, tá? Senão eu me perco. Não, Do que eu fiz com o serviço social. Eu falei, comecei a ficar quieta, elas me respondiam e colocavam assim as datas do encontro da gente bem longe, sabe? Uma da outra, porque eu nunca pedi uma coisa tudo de uma vez. Eu mandava de pouquinho em pouquinho. Disse, ó, minha mãe tá vindo agora, tem que fazer isso. Depois eu mandava outro e-mail. Então eram várias datas bem espaçadas, porque tinha o verão no meio. Quando eu vi que tinha esse feriado prolongado, eu disse, esse é o momento de sair com a minha filha. E aí eu procurei uma fronteira que não fosse tão vigiada. Saí, peguei um carro, enchi o carro com a mala de madrugada, peguei o carro e saí com a minha filha e fui para outro país, por fronteira terrestre. No meio do caminho eu já estava comprando tu é a, doido. a, a, mas era assim, ganhar ou perder. Minha filha já estava dada como adotada ali. O serviço social, como viu que eu estava dando muito trabalho, que eu estava meio que querendo confrontar eles, de lutar para que minha filha permanecesse comigo, eles estavam muito seguros que eu não ia fugir. Então, eles relaxaram total em cima de mim naquele momento, porque eu estava demonstrando para ele planos para ficar na Itália. Submissão a eles, né? A polícia Exato. estavam te aprontando, né? Uhum. Em contrapartida, eu já estava tramando de fugir. Eu só peguei as coisas da minha filha assim de noite, foi menos de 24 horas. Arrumei 2 malas da gente, eu disse, olha, expliquei para ela, sentei com ela, eu disse, a gente vai fugir. Você quer fugir? Ela fez, eu quero, mamãe. Aí eu disse, ok. O risco é esse, a polícia pode pegar a mamãe e pegar você, descobrir que a gente não pode sair do país. Eu vou ser presa e você vai para adoção. Meu Mas Deus. essa é a única possibilidade que a gente tem de ficar juntas. Mais na frente você vai poder ver seu pai, mas no momento eu vou tentar salvar você. Aí ela fez, tá bom. A gente entrou no carro, a gente fez fronteira terrestre, chegou no outro país, compramos o bilhete, eu comprei online, fiz o check-in, morrendo de medo. Quando eu fui passar na fronteira aérea, uma senhora me parou, né, a que controla a imigração, né? E perguntou para onde eu estava indo com a minha filha. E eu disse, a gente está voltando para casa. Graças a Deus, a gente não tinha muita mala. Aí ela fez assim, ué, mas o passaporte da menina foi feito aqui em Milão. Como é que vocês estão voltando para casa? Porque ela pediu o passaporte italiano também. Ela viu que a minha filha era italiana. E eu dei a carteira de saúde para ela. Como era um país que não falava uma língua italiana, eu dei a carteirinha de saúde da minha filha, que estava tudo escrito italiano. Ela fez aqui, eu não entendo nada, isso aqui não serve. Eu quero passaporte italiano. Eu disse, olha, senhora, a gente nunca fez o passaporte italiano da minha filha. O pai dela está no Brasil esperando a gente está voltando para casa. E ela fez assim, mas só pode sair com os 2 passaportes. A criança não pode sair só com um. Eu disse, mas a gente mora no Brasil, moça. Como é que eu vou fazer aqui? Aí eu tirei o passaporte. Olha só, eu tirei o passaporte vencido da minha filha, que tinha sido feito no Brasil. Tirei da bolsa e disse, olha aqui, ó, a gente mora no Brasil. Esse passaporte foi feito no Brasil. Aí ela passou o passaporte da minha filha 5 vezes na máquina. Só que a minha filha, ela estava tão feliz que ia voltar para o Brasil que ela estava fazendo uma baderna no aeroporto. Ela corria, pulava, e ela tentando ver se era a mesma foto da criança, ela ficava procurando a minha filha assim. E aí ela viu que minha filha muito relaxada, a minha alma quase saindo do corpo, e eu assim, eu bem plena. E ela fez, olha, dessa vez eu vou deixar vocês passarem, mas na próxima não passa. Nossa senhora, ali eu só Gente, fui. Eu só fui embarcar. Aí eu cheguei em São Paulo, ainda perdi o voo aqui para Recife. Me disseram que se não fosse feriado, eles poderiam comunicar à Itália, de qualquer modo, e a Polícia Federal poderia pegar a gente aqui no Brasil, né? Isso que me disse foi em uma ONG. Eu não sei se é verdade. Mas quando chegou aqui no Brasil, eu já tinha acionado o meu advogado lá da Itália aqui no Brasil. Eu disse, olha, é o seguinte, eu estou fugindo com a minha filha, prepara toda a documentação aí para entrar com a guarda dela no Brasil, porque eu quero voltar para casa e estar protegida. Aí minha advogada disse, venha, que aqui a gente vai organizar tudo. Ela já começou a redigir toda a papelada já no processo. Então,
Foi muito rápido. Eu já cheguei aqui com a advogada dando um andamento no que estava acontecendo. E aí o juiz deferiu a guarda provisória para mim e para o meu ex-marido. Aqui eu não briguei contra ele para pegar a guarda só para mim, não. Porque aí seria uma outra briga. Eu só queria tirar o serviço social do meio. Porque o que aconteceu? Lá na Itália, eles tiraram a minha guarda. A minha filha ficava comigo, morando comigo, mas eu não tinha autorização para mudar de pediatra, mudar de escola, tudo era com autorização do serviço social. Inclusive, assim, se eu quisesse fazer um passeio com ela, eu tinha que pedir autorização do serviço social. Era uma vida completamente controlada por eles. Ô, Jana, certo. Tu conseguiu, graças a Deus conseguiu, porque tu sabe que tu ia perder a tua. Ai, olha, eu não gosto nem de pensar, que Com já dá certeza. uma agonia, porque eu tenho dois, então assim, eu não gosto nem de pensar. É, Tá, tu conseguiu e tal. Chegando no Brasil, tá? Você falou que você já entrou com advogado e tal, mas isso não deu um problema, tipo, que a gente sabe que AIA, né? AIA, o negócio é pesado. É. mas mesmo, Eles mesmo poderiam. você, mesmo a criança tendo só o passaporte brasileiro, só que tu saiu da Itália com esse problema lá na Itália, essa problemática, né? Uhum, Inclusive, tu fez um vídeo que eu achei muito interessante, depois eu quero divulgar também, sobre aquela história que você falou, né? A criança nasceu no Brasil e tal, mas vai para o país tal e tal e tal há algum tempo, aquela criança uhum, passa a fazer parte, né, sobre isso aí. isso. Tá. Quando tu chegou no Brasil, tu, tipo, não deu problema, porque para o advogado ir entrar e tal, isso tudo levaria um tempo. E aí, tu não, tipo, a Interpol, sei lá, um órgão aí. Por se E aí, tratar de uma criança, a minha advogada ela pediu uma emergência. Então, assim, dentro de 30 dias eu já tinha a guarda provisória da minha filha. Mas eu já cheguei aqui no Brasil, mas e lá na Itália? Eu tô falando, e lá, e aí como que ficou lá? Porque tu eles só, fugiu com a criança. eles só descobriram que eu fugi 2 meses depois. Ah, Eu passei 2 meses fingindo que eu estava na Itália. O que tá. Eles acontecia? não Eu continuo. foram na sua casa, não foram lá, eles não procuraram Então, o pai da menina. não, meu ex-marido já era carta fora do baralho. Eles não procuravam para nada. Já tinham, assim, excluído ele completamente. Então, o que aconteceu? Eu anunciei que eu estava com Covid. Ali eu já ganhei um tempo, nem para ser denunciada pela escola e já entrar no período de férias de verão. Quando entra o período de férias, troca de psicóloga, de serviço social, porque entram as reservas, né? Porque elas vão de férias, então, assim, é uma mudança muito rápida. E como eu estava enchendo muito o saco delas, dando muito trabalho, elas estavam me evitando. E aí, quando elas entravam em comunicação comigo, porque assim, me aconselharam a chegar no Brasil, jogar celular fora, jogar chip fora, vida nova, sumir. Eu fiz o oposto. Eu mantive o meu chip italiano aqui. E eu mantinha contato com elas como se eu estivesse na Itália. E toda vez que elas queriam ver a minha filha, vou fazer conferência, eu ia para uma parede branca, fingia que estava na Itália e fazia uma Entendi. chamada de vídeo com elas. Como se a E gente tivesse na Itália tudo É. normalmente. E quando eles descobriram que você tinha fugido, porque querendo ou não, você fugiu com a menina, né? A gente não, né? Você saiu do país com a menina. E aí, o que foi que aconteceu? Ok. E aí, quando eles descobriram que eu tinha saído da Itália depois de 2 meses, eles só descobriram porque eu fui denunciada por um advogado, porque com esse advogado eu já estava procurando me proteger na Itália para não pegar a pena internacional, de sequestrador internacional. Exatamente, que é onde entra a AIA, né? Que não pode. Exato. E aí, esse advogado ele acabou me denunciando para o serviço social, porque ele queria a fatia dele também, sabendo do poder de Aya. Só que quando eles entraram em contato comigo, eu disse: vocês foram tão negligentes comigo e com a minha filha o tempo inteiro, e eu tenho um registro de tudo que vocês fizeram comigo, que vocês só descobriram 2 meses depois. Se quiserem manter o emprego de vocês, é melhor vocês ficarem calados. Tu é Porque assim, vocês muito não doida. podem fazer nada. Muito, é muito. Eu mandava foto minha trabalhando, quando a educadora entrava em contato comigo e dizia: olha, não estou em casa, estou trabalhando agora, mas a minha filha, ela está no parquinho, minha filha está fazendo isso. Eu mandava fotos antigas da minha filha e elas acreditavam. E como eu estava naquele processo que eu te falei, enchendo o saco dela, dando pistas de que eu queria me enraizar na Itália, que eu estava levando a minha mãe para a Itália para morar comigo, elas achavam que eu estava na Itália. Elas Só nunca que como era... imaginaram. Elas nunca É,
sequer imaginaram que tu poderia fazer uma proeza dessas, porque tu fez uma proeza, né? Foi assim. Eu tive que ser muito fria para pensar nessas coisas, porque Muito assim, fria. eu não quero ser ridícula falando isso, mas o italiano, quando chega o verão, ele não gosta de trabalhar, ele não quer. Primeiro que aquece muito, e segundo que eles querem ir logo de férias. Então, uma pessoa enchendo o teu saco para tu trabalhar em pleno verão, quando pode estar na praia, se balançando numa rede, ninguém quer. O pessoal quer ir de férias. Aí entrava assistente social nova, educadora nova, alguma coisa nova, eu acho que eles se comunicavam entre si e diziam, ó, isso aqui tá dando trabalho, vai sair a sentença daqui a pouco, que a criança vai para adoção, não enche o saco dela não, some. Então eles falavam minimamente comigo para não ter trabalho e aproveitarem as férias deles. E aí só depois de 2 meses, que foi quando já estava entrando na escola, minha filha já estava inscrita na escola aqui, eu enraizei a minha filha logo no Brasil, eu botei ela numa escola muito boa aqui da minha região, coloquei ela para fazer esporte, botei ela numa psicóloga, já para criar todo o vínculo dela aqui no Brasil. E se entrasse AIA, eles iam ter que demonstrar que a minha filha ia ter uma vida melhor lá do que a vida que ela tinha aqui no Brasil. Porque existe essa brecha na lei de AIA também. Mas ela nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Graças a Deus ela nasceu no Brasil. Por quê? Se a tua filha, mesmo ela vamos supor que ela tivesse nascido na Itália, mas ela tivesse só o passaporte. Não, mas se ela tivesse nascido na Itália, ela teria que ter o passaporte italiano. Então não teria nada. Então, como ela nasceu no Brasil, ela é uma cidadã brasileira. Talvez foi isso que a Aya no caso, tu teve essa brecha aí, porque Não, por ela ser não uma cidadã conta. brasileira, claro que eu entendi aquilo que você me falou lá no vídeo sobre a criança. Eu tenho um filho brasileiro que mora aqui há 3 anos. E, inclusive, nós tivemos um problema na escola e tal. A primeira coisa que eles mandaram foi sinalizar, que é mandar um negócio aqui para casa. Essa criança, ele é um residente português. Daqui a 2 anos, ele já vai ser um cidadão português, né? Que são 5 anos. Tem 3 anos aqui. Então, eu sei que a criança já é daqui, né? Eu sei que esse menino, como ele está vivendo aqui sobre a lei de Portugal, eu e ele vamos ter que andar, né, pianinho sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, no caso da sua filha, ela ela é uma cidadã brasileira, ela tinha um passaporte brasileiro, ela voltou para o país de origem dela. Eu penso que se ela tivesse os 2 passaportes, no caso, se ela tivesse o passaporte italiano, aí o buraco, desculpa mais uma vez, o linguajar teria sido mais embaixo. Não é isso? Não é isso que eu quero, é aonde eu quero chegar. Talvez sim, talvez não. Porque, assim, o passaporte não interfere. O que interfere é a cidadania. Ela tem a cidadania italiana também. Ela é uma cidadã italiana. Ah, Então, tá. a Itália poderia brigar com ela. Só que é um custo altíssimo. Porque quem defende a Itália aqui é a DPU, se eu não me engano. São advogados brasileiros. E eu falei com um advogado brasileiro aqui, que ele é um advogado internacional, ele falou que o Brasil ele é mal visto na Convenção de Haia, porque dificilmente os juízes devolvem as crianças. Tem casos, tem, mas o Brasil te dá a possibilidade de você se defender. Quando você chega aqui no Brasil, eu acho que isso é uma coisa interessante que eu ainda não levei para o meu TikTok, mas que eu quero levar, é que tem político que trabalha na causa de Haia no Brasil. E um dos políticos é o Álvaro Dias. Ele lutou já por uma criança brasileira para permanecer com a mãe no Brasil e a criança permaneceu. Então, quando eu vi essa reportagem, foi o que me deu força para voltar para o Brasil e lutar por ela aqui. Desistir de lutar na Itália. Então, eu disse, no Brasil tem a possibilidade? Tem. Porque eu vou ser julgada no Brasil como cidadã brasileira. Eu vou ter como demonstrar toda a violência que eu sofri, porque uma coisa muito importante é você registrar tudo. Tudo. Conversa que você tiver com a educadora, tudo que você tiver com serviço social, com uma pessoa que você estiver brigando, registrem, gente. Tem que ter todo o registro, porque isso vai servir de uma hora ou outra. Se quiser fugir para você se defender, você pode usar isso a seu A seu favor. favor. Isso. E a tua situação, então, na Itália, aqui na Itália, aqui do lado, né? Eu tô aqui de coladinha. Então, como é a sua situação, para a gente finalizar? Você está no Brasil, graças a Deus, está com a sua filha. Amém. Quando você chegou, o que foi que eles falaram? A tua situação aqui na Itália, contato? Se tu quiser, vamos supor,
daqui a 3, 4 anos ir na Itália? Pode, não pode? Como é que tá para a gente poder finalizar? Olha, isso é uma coisa engraçada, porque eu recebi um convite de casamento da minha melhor amiga e eu achava que era a Polícia Federal me intimando. Mas nunca chegou nenhuma intimação aqui para mim. Para que eu seja condenada, eu tenho que ser avisada. Então, até hoje não chegou nenhum tipo de intimação. Eu sou uma criminosa na Itália. Eu sou uma sequestradora de menores internacional. Mas eles não podem fazer tanta coisa, porque eu estou aqui no Brasil e eles teriam que me intimar. E pelos meus cálculos, já passou o tempo de intimação. Então, ao que consta, pode ter alguma coisa contra mim na Itália, mas eles vão ter que arquivar. Então, meu amor, fique por aí, pelo amor de Deus. Espere a sua filha fazer 18 anos, aí vá. E olhe lá, talvez. E olhe lá, exatamente. E olhe lá, não procure problemas para você. Graças a Deus que você teve. Como eu falei naquela hora, tem um filme que é um filme muito antigo, que é muito antigo, que é um filme muito lindo. Foi a história também de uma mãe que é Nunca Sem Minha Filha, né? E eu, como mãe, eu tenho 2. Inclusive, eu tenho 2 eu tenho um brasileiro e tenho um português. Eu sou casada com um português, tenho um filho português e tenho um filho brasileiro. Então, assim, nós mães, nós que somos mães, eu nunca, não gosto nem de pensar nesse tipo de coisa, porque para mim, quando eu vi o teu vídeo, quando eu vi o teu, eu digo, meu Deus, eu não gosto nem de pensar em passar por uma situação dessa, porque só quem sabe é quem tá na pele, né? E ainda mais ter que fugir, porque eu quis te chamar, porque o vídeo que me deixou muito, que me chocou muito foi quando tu contou que tu conseguiu sair de lá com ela. E foi por isso que eu quis trazer você aqui para você contar. Mas eu também não quis trazer você aqui para incentivar outras mulheres a fazerem a mesma coisa. Não é isso. Tanto que o foco do meu canal é alertar. Eu, inclusive, como eu falei, eu tô doente, eu tô com pneumonia, eu tô aqui falando mesmo assim nas últimas. Nossa. Mas eu quis lhe trazer para que sirva de alerta, para que a gente possa entender, porque eu também, quando eu casei com meu marido, eu casei no Brasil, conheci meu marido em 2017, tá lá, eu voltei, fiquei nessa fuleiragem, depois vim para cá definitivamente. Quando você está no Brasil, que você vem para cá, você acha que é um conto de fadas, que eu não tenho nenhum problema. Minha vida com meu marido aqui, tudo, graças a Deus, não tive problema. Mas isso não é uma realidade das mulheres que estão aqui. Todos os dias eu vejo, eu vou trazer relatos. Eu tenho vários relatos para trazer, porque eu não pude fazer, como eu disse, eu estou doente, de brasileiras que estão passando por situações terríveis aqui em Portugal. E fora os que saíram em casais brasileiros que estão aqui também, passando fome, pedindo, e Deus me perdoe dizer, pedindo esmola na internet. Sim. Porque a gente acha, o brasileiro pensa que porque vai sair do Brasil, vai vir aqui para a Europa, né, Portugal, Itália, sei lá, e que as coisas vão ser diferentes. Gente, nós estamos passando por uma crise e as pessoas não conseguem entender. E por mais que a gente vá lá falar, cara, não vem, não sai agora, as pessoas não entendem, acham que isso aqui é tudo uma brincadeira, que casar com gringo é massa, é top, é show. Não é, eu sou casada com um cidadão português, a cabeça dele é uma, minha outra, porque é diferente. Somos línguas irmãs, porém culturas totalmente diferentes. Agora, ainda mais um italiano, um romeno, sei lá, né? É muito diferente. A mulherada não entende. É muito difícil a gente tentar aqui alertar. Quanto mais a gente alerta, quanto mais a gente traz esses casos, porque o seu caso, eu quis trazer isso aqui como forma de alerta. Eu vejo a sua luta, eu vejo você ali postando. As pessoas não querem, Jana, as pessoas não querem saber. Eu faço o meu canal, eu tenho 2 anos, eu não consigo crescer no canal, porque quando eu trazia esses relatos, quando eu trago esse tipo de relato, coisas ruins, as pessoas querem ver. Mas ontem eu fiz um vídeo falando sobre AIA, o que advoga. Ninguém quer ver, ninguém. As pessoas não estão interessadas em se informar. As pessoas querem saber as pessoas só querem saber de histórias de pessoas que se lascaram. Mas quando você produz um vídeo educativo, que você tenta educar. Daí, eu fiz um vídeo há uns 3 dias que é falando sobre a porta-pote Dubai. O que é porta-pote Dubai? É quando mulheres de outras nacionalidades vão para Dubai para servirem de banheiros químicos, para servir para fetiches. O vídeo deu 1.000 e tantas visualizações, porque as pessoas só querem saber disso, as pessoas não querem se informar. E ontem eu fiz um vídeo falando sobre AIA, tá?
Ninguém quer ver, as pessoas não querem se informar. Muito advogado não sabe o que é AIA. Uma E coisa que por a isso que gente se tem lascam. que é uma lei que não é muito difundida e tem muito advogado assim que é mal instruído e falar, mas a criança nasceu no Brasil, o que rege a lei no Brasil. Não tem nem noção do que está falando, que a lei de AIA, mesmo que você vá para o Brasil, um juiz ele pode acatar a lei de AIA e devolver teu filho. No meu caso, minha filha seria devolvida para o serviço social, porque a guarda da minha filha é de serviço social, ela não ia nem para o pai dela, entendeu? Mas quando é um pai que está lutando contra uma mãe, aí a situação é bem pior, porque a condição É, financeira conta, eu sei, pesa bastante. é bem Então, pior. assim, cada caso é um caso. Eu acho que essa lei deveria ser revista e é uma das coisas que o Álvaro Dias falou aqui no Brasil, para que os juízes avaliem o caso singularmente, não olhando a lei de forma dura, aplicar a lei porque é lei. A lei de Haia tem algumas exceções e que pode salvar muitas crianças, sabe? Então, eu acho que essa lei deveria ser um pouco mais flexível. Não é só questão de aplicar a lei por ser lei, porque tudo tem que ter o contexto, né? Porque eu acredito que, assim, um mau marido não tem como ser um bom pai. Não tem. E nem uma boa mãe tem como ser uma boa esposa. É muito complicado. Foi o que eu falei. Eu acho que nós, seres humanos, eu vou colocar todo mundo no mesmo contexto. Eu acho que a gente peca muito por falta de conhecimento. Isso é um ditado muito certo, sabe? Exato. É muito certo. E as pessoas não querem, Jana. As pessoas não querem se informar, as pessoas não querem obter conhecimento das coisas que elas precisam saber. Foi o que eu te falei, né? Agora você tenta informar a pessoa. As pessoas só querem saber de bacanal, de fuleiragem, de coisas, só isso. Nós vivemos em um mundo de futilidades. E aí é onde entram, aí é onde as pessoas se lascam. Porque quando você não tem conhecimento daquilo, você não sabe de uma coisa, você vai lá e teme, faz, aí você toma naquele lugar. E eu tenho essa mania de que às vezes falo palavrões, mas infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. E para que outras mães não passem pelo que você passou, as pessoas têm que aprender a tomar a ciência, a ter conhecimento dos seus direitos, das leis, mas também dos Isso. seus direitos, né? É. Graças a Deus você teve a sorte de estar com a sua filha, mas quantas outras, a gente vê aí nas TVs abertas, quantas mães, quantas perderam as guardas dos seus filhos e tchau, e adeus. Como diz lá no Ceará, morreu Maria Preá, porque perdeu, filha. Acabou-se. Exato. Uhum. Acabou-se. Enfim, meu amor, muito obrigada. Lhe agradeço Obrigada a muito por você. postar o vídeo ainda hoje. Tenho Ok. certeza que o vídeo vai ter bastante visualização, porque o povo gosta disso, de saber né? As pessoas não querem se É informar. verdade. Lhe agradeço. Eu Desejo agradeço a muita você. felicidade para você e sua filha, que você consiga curar suas feridas, que isso, graças a Deus, você tem que pensar a partir de hoje que isso passou, acabou, e que você agora tem uma missão também, que é a mesma que eu me sinto, né? Alertar. Uhum. De alertar outras pessoas para que outras pessoas, outras mães, no caso, não possam e não venham a passar pelo mesmo que você, que graças a Deus teve sorte, mas muitas, quantas e quantas mães não tiveram a mesma sorte que você. E era isso, Conheço gente. várias. É complicado. Pois é. Muito obrigada, viu, Jana? Já já Obrigada a você está você. no canal. Um beijo. Até Obrigada, a próxima. obrigada. Obrigada, Tchau. pessoal. Até mais. O pessoal aqui assistindo. Até mais. Tchau. Tchau.